Amigos, eu vi a corrida ali e eu vi que nenhum dos dois pastores chegaram, né? Os irmãos não têm dó de pastor. Principalmente os jovens. Se for futebol, quer humilhar. Se for basquete, vôlei, quer dar medalha. Mas muito bem, essa história de corrida, vou ver se vocês estavam adivinhando, a nossa introdução da mensagem de hoje. Aí, essa notícia viralizou há poucos dias atrás, uma corrida, eu não me lembro o estado agora. E aí, nesse momento dessa corrida, onde esse rapaz que estava ali, eu falei ontem sobre aqueles que são embriagados, né, que têm o vício. E ali na corrida, um monte de gente com relógio, tênis, meia, tudo ali preparado, treinar a semana inteira, academia, com ali vários equipamentos, e aparece esse homem. E ele estava o quê? No vídeo vocês podem ver que a havaiana dele está torta. E ele corre meio que torto, assim, acho que até por causa da sua embriaguez. E ele começa a correr e a maior surpresa é que o embriagado foi o campeão da corrida. E na hora de dar... Os organizadores não sabiam o que fazer, não estava inscrito, era da pipoca. E agora o que a gente faz com esse homem? A organização agiu sabiamente, falou assim, ele merece uma medalha. Queridos, eu queria só fazer uma aplicação dessa mensagem aqui antes da gente poder abrir a Bíblia. Não parece muito com a história no fim dos dias? E muita gente dentro da igreja com tênis, com relógio, com meia, inscrito, batizado, dentro do livro da igreja. Mas do nada, no final, vai aparecer um bêbado e vai entrar no céu em nome de Jesus. Por causa da graça do Senhor, amém? É isso, irmãos. No final vai vir um cara assim, do nada, entra na sua frente na nuvem e abraça Jesus na sua frente. E ele vai ser abraçado como um vitorioso, graças a Deus. Somos todos corredores. Uns mais preparados, outros menos. Mas todos com um só propósito: chegar no final para receber a coroa da vida em nome de Jesus. Outro aspecto que eu queria falar, existem dois motivos que seguram a igreja. É quando tem almoço primeiro, aí os irmãos você pode pregar até 1h da tarde, e eu descobri outro que o pastor Daniel me falou: pregue à vontade, porque ninguém sai do estacionamento. Então... eu fiquei tão feliz que vocês estão trancados. Vocês não sabem a alegria, porque o meu tempo já se foi. E como vocês não têm para onde ir, vocês vão ter que me ouvir até o final. Diga amém. Amém. Deus seja louvado. Amigos, a mensagem de hoje tem a ver com o nosso encerramento. Não vamos falar mais de Sansão, já abordamos muito o seu contexto. Mas eu queria fazer uma abordagem, você tem a sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 23, 24, é apenas a introdução do sermão, mas nossa mensagem está focada em Números, capítulo 25, nesta manhã. Números 23 e 24 está acontecendo algo. O que acontece? A lição, acredito que vai chegar nesse tópico. Eles saíram de Israel, estavam fazendo a viagem ali há muitos anos, e agora eles chegam à beira do rio Jordão. E nesse contexto da batalha aconteceram várias coisas. A lição que eu tive na classe dos professores hoje fez uma pequena parte, eles reclamando por causa da água, reclamando por causa do pão, eles reclamavam de tudo, eles tinham a bênção do Senhor, nunca estavam satisfeitos. Mas agora que eles chegaram à beira do rio Jordão, eles estavam ali vindo de várias batalhas. E todas as batalhas o Senhor venceu por Israel. A última batalha que teve foi no capítulo 21, verso 21. Aí está no subtítulo, Vitória sobre Seom, rei de Hesbom. E a fama dos judeus, dos israelitas, percorreu por todos os lugares. Aonde eles chegavam, falavam assim: olha, está vindo um povo aí, que tem um Deus. E quem tem esse Deus, eles vão destruindo, eles vão passando. Acontece que Moisés era diplomático também. Ele deve ter feito curso ali no Rio Branco, na faculdade.
de relações internacionais. Moisés primeiro pedia licença. Primeiro ele pedia para passar entre as pessoas. Falou assim, olha, eu posso passar entre a tribo, a gente não vai beber uma água, a gente não vai pegar uma rosa, a gente não vai pegar um boi, não vamos assar nenhum carneiro seu. A gente tem tudo, eu só quero passar por dentro das suas terras. Moisés primeiro fazia esse pedido. Acontece que os reis, muitos deles não deixavam. E Moisés falou assim, tá bom, eu tentei. Então segura, que agora vem o Deus poderoso. E aí saía na guerra, vencendo todas as guerras. E agora eles chegaram à beira do Rio Jordão. Eles chegaram à beira do Rio Jordão de toda a viagem. E só tinha o Jordão para atravessar. E ali estava Canaã, a terra prometida. Aquilo que tinha sido prometido no Egito, aquilo que eles pregaram, ouviram durante toda essa viagem, aquilo que eles estavam na expectativa, estavam a poucos metros de Canaã. E ali, aquela terra, o relato bíblico diz que era uma terra cheia de palmeiras, de coqueiro. E eles até apelidaram aquele lugar, eles nem chamavam mais de Canaã, mas eles chamavam de terra das palmeiras, de tão bonito, água, um verde diferente, coisa que eles não viram durante toda a sua escravidão. Mas no capítulo 25, aí no capítulo 24 diz algo, porque os moabitas que estavam sobre a montanha, viram Israel chegando e ficaram com medo. Balaque, que era o rei dos moabitas, ficou extremamente com medo, porque ele disse assim, se Israel destruiu todos os povos até agora, os moabitas são os próximos. E ele ficou sabendo que havia um profeta, que as crianças conhecem muito, acredito que você conhece também, que fazia profecias, e o que esse profeta falava, as coisas aconteciam porque eram mandadas por Senhor. E esse profeta era chamado de Balaão. E eu não vou falar da parte da jumenta, fiquem tranquilos. Balaão foi contratado. Na primeira abordagem que fizeram a Balaão, falou assim, olha, Balaque manda te chamar e vai te dar tanto de prata e tanto de ouro para que você profetize. Se você profetizar que nós devemos destruir esse povo, nós vamos entrar. E Balaão negou a primeira vez, a segunda vez eles dobraram a oferta, só que Balaão conversou com o Senhor antes dessa viagem. E ele falou assim, olha, antes que eu vá, eu quero dizer uma coisa. Eu quero avisar vocês que eu só vou dizer aquilo que o Senhor me revelar. Entendam, eu não vou falar nada que o Senhor não mandar. Ele falou com o Senhor a primeira vez, o Senhor permitiu que ele não fosse, e a segunda vez o Senhor permitiu que ele fosse para Balaque. Chegou lá nos moabitas, ele conversou rapidamente, ele falou assim, olha, prepara aí um fogo, um holocausto, com 7 animais, e aí em cima da montanha, para que veja o que o Senhor vai revelar. Antes disso, Balaão foi na montanha dos moabitas, e olhou o povo de Israel, mais ou menos uma visão que eu estou vendo de vocês aqui, uma visão geral. Pessoal da galeria, ele olhou. O Espírito de Profecia em Patriarcas e Profetas diz que ele nunca tinha visto um povo tão organizado, um povo tão pronto, porque estava à beira de rio, mas tudo bonito, tudo organizado. E ele se voltou para lá e ele falou assim, agora podemos. Resumindo a história, amigos, para a gente ir para o capítulo 25. Ele conversou com o Senhor 3 vezes, e as 3 vezes o Senhor negou que ele profetizasse a favor de Balaque. O tempo passou, Balaão foi para casa, e acontece uma tragédia, que é isso que eu queria conversar com você, jovem, nesta manhã. O capítulo 25 de Números, e diz... Habitando Israel em Sinti, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Sabe, queridos, ali naquele lugar, antes do rio, onde eles estavam, também tinha um povo que adorava Baal. Vizinhos deles, aonde eles tinham chegado.
Eles ainda não estavam 100% seguros. Até depois que eles atravessaram, ainda tiveram algumas batalhas para conquistar 100% Canaã, que é uma terra disputada até hoje, a Palestina, junto com Jerusalém. E eles estavam ali, lidando agora com uma situação que eles não tinham percebido. Apesar de estar perto de Canaã, eles tinham que lidar com algo que eles estavam com contato. Agora, naquele contexto, eles se estavam deparando com algumas coisas naquele lugar que era afronta à sua fé, afronta ao seu pensamento, afronta a sua prática do que é Deus, afronta a sua prática do que é ser feliz, afronta a sua prática do que é manter princípio. Em resumo, os princípios estavam em xeque naquele lugar. E eles tinham que fazer uma escolha. Nós vamos adorar a Deus ou nós vamos largar a Deus? Sabe, queridos, essa história me lembra muito o momento que nós estamos vivendo no pós-modernismo. Porque a igreja da comunidade C, comunidade Alfa, todas que estão aqui, nós estamos perto da Nova Jerusalém em nome de Jesus. Só falta alguns metros, jovens. Jovens, você consegue avistar o céu. Você consegue avistar as trombetas. Você consegue avistar as coisas que Jesus tem profetizado. Olha a conturbação do mundo. As coisas estão tomando uma forma tão acelerada que o cumprimento profético ele está sendo todo preparado conforme nós conhecemos. Esse não é o tema de hoje, mas está tendo tudo sendo preparado. Nós nunca nos imaginávamos um poder de um decreto tão forte desde a pandemia e agora mais do que nunca. Os decretos tomando formas, tomando poder, calando nações, castigando aqueles que não seguem aquilo que é decretado. O cenário está sendo montado. Querido jovem, nós estamos à beira da nova Canaã. Mas algumas coisas têm chamado a nossa atenção. Naquele dia, logo depois que Balaão foi embora, algumas mulheres desceram para o povo de Israel. E isso me intriga até hoje. Porque algo aconteceu que foi profundo na mente deles. Quando as primeiras mulheres desceram nas ruas de Jerusalém, e elas eram proibidas de pisar ali, porque eram prometidas de morte, as moabitas, está aí no texto do capítulo 25. Elas eram proibidas de descer ali. Quando elas desceram e começaram a conversar com o primeiro homem casado, com o primeiro jovem ali, ninguém se importou. Ninguém quis ver o que estava acontecendo, afinal, moabitas tinham entrado naquela rua. E o pior, depois que elas entraram na rua, elas entraram no portão, elas bateram no portão da casa dos israelitas e falaram assim: a gente pode entrar. As esposas vendo, os filhos vendo, os jovens também vendo aquela situação. E o pior que depois das ruas, depois dos portões, elas entraram dentro da casa deles. As moabitas que eram proibidas e entraram dentro do lar. Dentro do contexto da vida deles, vários foram seduzidos. Uma paixão reinante naquele lugar. E os israelitas, que agora eram um povo de fidelidade, tantos os casais, tantos os jovens começaram a se prostituir com as mulheres moabitas. Veja, ninguém conseguiu dar um brado, nem o próprio Moisés. O patriarca profeta disse que Moisés estava preocupado com outra coisa. Ó, liderança, que Deus seja louvado, eu fico tão feliz. Estava conversando com o pastor Daniel aqui agora há pouco, como é bom ver uma juventude que tem liderança, que ama os jovens dessa igreja. Mas Moisés, o próprio Moisés, o texto diz que ele estava preocupado com outras coisas. E ele nem teve noção do que estava acontecendo. Porque Moisés estava dividindo as terras das tribos. Eu até brinquei ontem com a de Simeão, porque ela deu um trabalhozinho na hora da divisão das terras ali. Eu estava brincando com o Simeão. Porque Simeão queria gado, queria os filhotes, queria
novilhos, queria ter terras para criar o gado, eles deram trabalho. Mas Moisés estava focado em dizer quantos metros de terra, que lugar que iam ficar para cada tribo. E enquanto isso, nem a liderança, nem o povo, nem os jovens perceberam o que estava entrando dentro das casas. Ninguém percebeu. O texto é tão dramático que no verso 3 diz que juntando Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os no Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor retirará do texto. Há algo mais grave aqui. Eu falei dos jovens, eu falei das casas, eu falei dos pais. Mas quando Moisés começa a tirar a vida sob ordem do Senhor de cada líder, quem aparece embriagado como uma moabita na hora que o Senhor estava renovando o seu povo foi um pastor com uma mulher, os dois embriagados. E Finéias tirou a vida dos dois à base da espada. Veja que até os pastores estavam corrompidos com a prostituição naquele lugar. Ninguém percebeu. À beira do Jordão, na promessa maior que eles tinham, aquilo que eles mais aguardavam, ninguém percebeu que eles estavam perdendo a promessa. Às vésperas de Jerusalém, querido jovem, em nome de Jesus, segura na mão do Senhor, diga amém. Segura, jovem, Jesus está voltando. Eu quero te ver no céu, em nome de Jesus. Lá vocês vão conhecer a Dani, que o Léo hoje fez bullying comigo na classe jovem. Diz que eu sou a mulher, eu sou o pastor dos trancos. Ele fez bullying comigo lá. Eu sei, Léo, que você está aí. Mas a Dani vai estar lá. Eu oro para que a Mariana, minha filha mais velha, esteja lá. A Isabela, de 8 anos, esteja lá. Que você esteja lá. Nós estamos às vésperas de Jerusalém, queridos. Seguremos nas mãos do Senhor, para que nós recebamos as promessas. Acontece que na nossa geração, tem sido plantadas coisas na era pós-moderna, que tem afetado a mentalidade da gente. Eu queria parar um pouco o sermão para dizer o que você, jovem, enfrenta na tua faculdade, no teu trabalho. Jovem, você está passando por isso naquilo que você lê, naquilo que você estuda, naquilo que você compreende do mundo. A tua visão não é mais a minha, mas eu queria que também eu vivesse com você diferente nessa terra. Porque no pós-moderno, as verdades estão relacionadas às perspectivas e pontos de vista, sendo consideradas construções sociais, ou seja, cada construção social permite que eu e você tenham uma verdade. Esse é o mundo de hoje. Eu sei que aqui tem muitos amigos e eu queria abrir o coração com você, amigo. Eu não estou falando aqui para te magoar, nada disso. Mas eu nem sei se você pensa assim do que eu vou falar agora. Mas eu, como pastor, já me deparei com vários amigos. Eu dou estudo para um piloto. E é interessante a visão dessas pessoas. Eu converso com ele, eu vejo a visão de mundo dele. Eu brinco com ele, você está muito mais perto de Jesus durante a semana do que nós aqui na terra. Ele trabalha 4 vezes por semana e ele está lá no céu. E eu fico conversando com ele e eu vejo a visão pós-moderna dentro do coraçãozinho dele, mas ele está ali lutando pela palavra de Deus. Porque muitos dizem, quando nessa construção social do pós-modernismo, o que reina é o seguinte: olha, você tem suas verdades, suas razões, mas deixe que eu tenha as minhas. Deixa que eu tenho as minhas. Sabe, queridos, muitos no pós-modernismo, a Bíblia já não é mais a palavra principal. A Bíblia já não é mais a palavra que transforma, não é mais o manual da vida. A Bíblia agora é um manual de autoajuda. Eu queria dizer para você, a gente não vai chegar a Jerusalém sem a gente ler a Bíblia.
É por isso que a classe dos jovens tem ali um momento da lição. É um momento que a gente passa conectado com a palavra durante a semana. Mas o pós-modernismo está tirando a autoridade da Bíblia. O pós-modernismo tem afetado todas as verdades da Bíblia. Ontem eu disse uma para você sobre o casamento. A segunda sobre o gênero. O pós-modernismo tem afetado porque diz que a Bíblia é anacrônica, irreal e não sustentável para alimentar os gêneros que temos hoje. O pós-modernismo tem desacreditado dos milagres. Uma corrente profunda hoje, dentro da corrente pós-moderna, diz que os milagres da Bíblia, se fossem milagres, não estava relatado apenas decidido a um povo, mas que tivesse atingido a todos. Queridos, o pós-modernismo, ele tem desconstruído as interpretações bíblicas, essa função é influenciada. E sabe muito? Eu não sei se os líderes aqui da igreja já conversaram com alguém e alguém responde assim: pastor, ou irmão, ancião, eu até te respeito, mas o que você diz é a maneira que você pensa, porque eu penso, da onde veio essa frase? Da onde veio esse argumento? Da onde veio essa resposta? Do pós-modernismo. E será, irmãos, o pós-modernismo que irá tirar a gente do céu. Por quê? Porque quando você mexe com a base do cristianismo, que é a Bíblia, você não tem mais base para nada. Você não pode pregar mais, você não pode falar da volta de Jesus. A Bíblia não é mais verdade. As perspectivas estão sendo derrubadas. E nós vivemos em um mundo de múltiplas moralidades. Na sociedade pluralista de hoje, o relativismo moral, que é uma forma de subjetivo, afirma que não existe um modelo moral universal absoluto, que é exatamente o que aquela repórter que eu li ontem diz que é impossível eu ter uma relação somente em casal. É isso aqui. O pluralismo, o moralismo não tem mais lugar na cabeça dos pós-modernos, porque tudo é absoluto. E isso foi escrito por Nietzsche lá atrás, quando nem ele sabia que ele ia formar uma das bases dos pensamentos mais difíceis para o cristianismo, que é o pós-modernismo. Nem o conceito de pós-modernismo já existe mais completamente, chama modernidade. Queridos, estamos à beira de Jerusalém. E sabe, queridos, neste lugar, voltando para Números 25, aconteceu algo pior. Quando o anjo do Senhor foi ali e incitou eles para tirar a vida, jovens, porque eles tinham prostituído. A revelação profética traz um drama tão grande desse texto, porque foi a primeira vez que Israel adorou um outro Deus. Veja que o problema não era, a Bíblia não leva a gente direto para o adultério, porque as casas foram destruídas, as famílias foram destruídas. O adultério não era problema, o adultério foi quando eles, depois disso, era só uma armadilha das mulheres moabitas para atrair os jovens, os pastores, os líderes, para que eles adorassem a Baal. E o texto diz que de uma hora para outra os israelitas estavam dançando, sacrificando e adorando a Baal. E depois disso, a crença de Israel ficou abalada, porque o que entrou na mente deles, eles custaram a distanciar daquele pensamento. E foi nesse momento que se cumpriu a promessa que o Senhor Jesus disse que quem saiu do Egito não ia entrar em Canaã. Foi nesse momento que os últimos pais morreram e ficou só a segunda geração de Josué e Caleb. Nesse momento, eles não entraram. Sabe, queridos, eu queria ler um texto para vocês. Eu peço perdão porque esse texto é um pouco longo, mas tem tudo a ver com você, jovem. Deixa eu ler esse texto para você. Satanás bem conhece o material com que tem que lidar no coração humano.
Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos. Tudo que eu tenho tentado falar nessa semana. Quais são os pontos que mais facilmente podem ser o quê? Assaltados. No caráter de cada um. E durante quando? As gerações sucessivas ele tem operado a fim de subverter os homens mais fortes. Os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que teve êxito em Baal-Peor. Ele arma suas ciladas a toda a alma. Não é simplesmente o ignorante ou sem letras que necessita de ser guardado. Olha isso aqui, amigos. Nossa igreja aqui é uma igreja esclarecida. Pessoas com maiores níveis de estudo. Ellen White estava querendo dizer que ele preparará tentações para os que encontram mais elevadas posições no santo mister, se os puder levar a poluir a alma, poderá por meio deles destruir a muitos. E aqui estão os pastores no meio também. Essa é a última oportunidade que nós temos de entender, uma vez por todas, que a nossa geração é a geração que o Senhor está preparando para a volta de Jesus. Por último, o texto diz: todos os períodos da história se acham repletos de características que naufragaram do encontro aos recifes da condescendência sensual, aproximando-nos do final do tempo. Ao achar-se o povo de Deus na fronteira de Canaã celestial, Satanás o quê, irmãos? Jovens, o que Satanás está fazendo com a gente? Ele está redobrando, como fez antigamente, os seus esforços para impedir de entrar no céu. Querida igreja, em nome de Jesus, eu falei essa semana que Sansão estava preocupado com todas as coisas, menos com a guerra que ele tinha que travar. Agora, nesse momento, quando você veio para cá hoje, quando você sair, guarde só uma coisa dessa semana de oração, por favor, só isso que eu vou falar agora. Só isso. Só isso. Se você não lembrar de mais nada, tudo bem. Querido jovem, o inimigo está usando todas as forças para tirar daqui. Você entende isso? E ele não está usando uma força sobrenatural, mas uma força intelectual. Porque é aqui que você toma a sua decisão. Mas eu queria dizer a você que mesmo ele empregando os mesmos fatores que ele empregou há mais de 1000 anos atrás, com as festas, com tudo, com o brilho deste mundo, ele já foi vencido na cruz em nome de Jesus. Ele pode até lutar, mas só vai vencer se eu e você permitir. 2 Coríntios capítulo 6, 17 diz assim: portanto, o apego de Paulo, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, e não toquem nas coisas impuras, e eu os receberei. Queridos jovens, o apego de hoje que eu queria fazer a você, o apego do coração pastoral, a gente vai embora feliz porque conheceu uma juventude. E eu tenho quase certeza que não existe igrejas como essa que eu estou aqui em outro lugar, onde pulsa a juventude de Cristo Jesus. Vamos sair do meio e estar nos braços do Senhor Deus. O Senhor Jesus tem chamado você nesta manhã para esse propósito. Nós estamos perto de Jerusalém. Nós estamos ouvindo ali já as trombetas. Mas o comodismo muitas vezes tira a gente da vontade de estudar, da vontade de entender a palavra do Senhor, de entender aquilo que Ele preparou para a gente. Querido jovem, chegou a hora da gente fazer mais um concerto com Deus. Da gente fazer mais um encontro pessoal com Deus e dizer: Senhor, eu amo a minha igreja, eu amo todo mundo. Eu quero abraçar todo mundo, eu quero namorar. Namorar foi quinta-feira.
Mas eu quero estar com eles no céu, em nome de Jesus. Senhor, mas eu quero estar no céu primeiramente. Me leva para Jerusalém. A gente está sendo bombardeado aqui nessa terra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo fará maravilhas entre nós. Um conselho de Provérbios, ele diz assim: acima de tudo, guarda o teu coração. Jovem, guarda o teu coração hoje das tentações dessa terra. Na minha época, minha mãe tinha medo que a gente fosse marginal, que usasse drogas. Essa era a tentação da época minha. Esse era o medo dos irmãos da igreja. Hoje, a gente já não tem mais nem o que ter medo, porque é invisível. Está no meio da conversa, está no meio daquilo que assistimos, está no meio daquilo que fazemos. É invisível e está entrando no nosso coração. Guarda o teu coração em nome de Jesus, jovem. Abraça o Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar a mensagem desta manhã. Sabe, esses meninos aí, lá em Brasília, tem um ministério chamado Ministério Carcerário. Começou com um pastor chamado Pastor Jeconias, ele agora está no Tocantins. Esses meninos, eu fico emocionado toda vez que eu falo da vida deles. Porque eu tinha um preconceito muito grande com esse pessoal. Porque na minha cabeça, a única coisa que eu sentia, mesmo sendo cristão, é que criminosos têm que pagar por aquilo que eles fizeram. E não teria que ter dó. E eu não acreditava na conversão de ninguém. E Deus me levou para uma igreja, aonde eu me encontrei com esses rapazes aí. Irmãos, esses rapazes, esses três. Esse aqui primeiro é o Felipe, esse aqui é o João Paulo e esse aqui é o Edson. Esses dois da ponta passaram mais da metade da vida deles presos. Os dois primeiros que eu citei foram presos com 8 anos de idade. Até então, só na vida do crime, e junto com o pastor, esse primeiro ali da ponta aqui à minha esquerda, era o chefe da boca. Depois ele ficou o chefe do tráfico. Depois ele formou uma gangue. E eles começavam a fazer uma série de assaltos, roubos, drogas em Brasília, armas. E Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de chegar lá nessa igreja. Eu não estou mais lá naquele distrito. E ver o trabalho do ministério carcerário. Eles receberam Jesus Cristo na cadeia. Através da igreja adventista do 7º dia. O Ministério Carcerário de Brasília, ele faz um trabalho não só com os presos, mas eles trabalham com os filhos que estão fora, claro, junto com os pais. Os pais são encaminhados para a ADRE, os filhos para os desbravadores e para os aventureiros. E aí é feito um acolhimento. O estudo bíblico é dado fora e dentro da cadeia. Mas eu queria parar essa mensagem aqui hoje só para te dizer uma coisa. Esses meninos, hoje eu chorei de madrugada, eu vou tentar resumir essa história, a qual eu tinha preconceito. Esses meninos foram alcançados por Jesus, eu participei do batismo dos dois, eles eram meus membros. E eu falei assim, essa, Senhor, e aí eu já pedi perdão a Deus, vocês podem ficar tranquilos. Essa eu vou pagar para ver, eu quero ver se esses meninos vão durar uma semana na igreja. Porque para mim é só fantasia. Para mim isso não existe. Esses meninos estão vindo na cadeia com outros estilos de vida. Eles apanharam, eles sofreram violência, eles fizeram violência com todo mundo. Eles ainda estão pagando pelo crime ainda, eles estão respondendo ainda em liberdade. Eles têm que ir uma vez ao mês. E esses meninos foram batizados pelo pastor Jeconias e passaram a ser os meus membros. E eu os abracei como amigos, são meus amigos. 15 dias depois eu falei assim, agora vocês vão ser diáconos da igreja. Eu quero ver quem vai roubar a igreja aqui. Eu quero ver quem vai mexer no estacionamento. Aí o João Paulo, ele ainda tem o trejeito ainda da vida pregressa. E ele falou assim, pastor, aqui quem manda é eu, mano.
E sabe, irmãos, que passavam os caras diferentes. E ele só falava assim, passa direto. O Felipe, volta lá, por favor. Ah, foi eu que passei, perdão. O Felipe, esse aqui. Um dia eu falei assim, Felipe, tu não tem vontade de namorar, não? Eu falei para vocês que eu sou casamenteiro, né? Aí ele falou assim, oxe, pastor, eu gosto de uma menina aí. Eu falei assim, quem é, Felipe? Ele falou assim, é fulano. Aí eu fui e marquei um lanche numa lanchonete com a molecada da igreja. Eu falei assim, Felipe, tu vai casar hoje. E cheguei lá na lanchonete, a menina estava lá, que ele gostava, sem saber de nada, e a gente lá no meio da roda, no hambúrguer, no suco de jabuticaba. E ali a gente ali na roda conversando, e eu comecei, e aí gente? Só que eu tinha movimentado o grupo, eu falei, gente, hoje quem for no hambúrguer vai sair namorando. Aí aqueles meninos solteiros, as meninas, foram, né? Foi um dia maravilhoso. E eu comecei a falar, olha, ela está aqui hoje. Eu falei assim, olha, ô fulano, você que está solteiro, ele está aqui hoje, e tal, e tal, e tal. Aí eu falei assim, olha, não vou revelar o nome da moça, porque as mulheres ficam mais tímidas, né? Mas eu vou dizer assim, olha, quem vai namorar aqui hoje é o Felipe, aquele primeiro ali. Felipe tem 35 anos, 18 de preso. Eu falei, quem vai namorar aqui é o Felipe, e uma de vocês vai casar com eles. Aí todo mundo, pastor, quem é, não sei o quê. Na verdade elas queriam dizer, tomara que seja eu. Porque está difícil o negócio. Será? Isso aqui, pastor, fala quem é. Fala quem é. Não vou falar quem é. Peça um hambúrguer, veja aí. Eu falei, Felipe, vê quem é que come mais, meu irmão. Tu vai ter que trabalhar em dobro e tal, não sei o quê. E fiz aquela festa e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiz um grupo. Eu falei assim, olha, vocês dois vão namorar a partir de amanhã e vocês vão se encontrar. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estou saindo fora do grupo. Fica só vocês aí. E aí, irmãos, na outra semana, de mãos dadas na igreja. Felipe, assaltante agora diácono e namorando a menina da igreja. Aí, irmãos, eu sou meio assim, extrovertido e avançado. Está transmitindo, mas eu vou falar. Eu falei assim, sabe qual é a primeira pergunta que eu fiz, irmãos? Pastor, às vezes peca, né? Eu falei assim, vocês já beijaram? Aí a menina falou assim, não, pastor, a gente só vai beijar daqui um mês, porque a gente está se conhecendo ainda. Eu falei, que santos. Eu falei assim, o Felipe não sei se segura não. Ele está doido para beijar você, fulana. Irmãos, nove meses depois, Felipe estava entrando no altar. E eu falando para mim, yes! Felipe tem uma menina de Deus. Era solteira dentro da igreja, ela sorria e chorava e fazia, pastor, obrigado. Aí eu falei assim, João Paulo, o chefe da boca, falta você. Eu falei, João Paulo, tu quer namorar? Oxe, pastor, eu sou homem. Manda logo a bênção. Vamos orar, João Paulo. Mesma estratégia. 6 meses depois do casamento do Felipe, João Paulo estava casando em nome de Jesus. Sou casamenteiro, não sou? Aceitamos contratos. Mentoria. Amigos, os milagres não pararam por aí. Não pararam por aí. João Paulo foi contratado como obreiro da associação para trabalhar na Adra. Sabe o que o João Paulo faz hoje? Ele dá curso.
para meninos de rua que serão, se não forem cuidados, serão futuros João Paulo. E o João Paulo está lá na Adra. O Felipe, ano passado, eu peguei ele e coloquei ele. Felipe, olha onde eles eram o chefe da gangue, num lugar chamado Bate-Caverna. Felipe, por que Bate-Caverna? Porque o Jeconias e eles, quando a polícia batia, eles se escondiam de lá debaixo do morro na mata. Nem a polícia entrava. E eles saíam do outro lado da cidade. Eu fui fazer essa rota com eles. Eu falei assim, Felipe, agora tu vai ser evangelista comigo. Nós vamos fazer um pequeno grupo. Tu vai fazer pequeno grupo aqui na tua comunidade, onde tem os manos. Tu vai fazer a comunidade com as mães dos presos, cheio de mãe de preso onde ele mora. E ele começou a fazer o pequeno grupo, o pessoal a batizar, ele cuidando, e a gente ali com o ministério carcerário. Aí, final do ano, um pastor da associação me ligou, estamos precisando de um obreiro. A gente pensou no Felipe, para ele cuidar de uma igreja aqui que a gente precisa modernizar, não, como fala? Recomeçar a igreja, para que ela estava morrendo, replantio de igreja, essa é a palavra. E o Felipe, irmãos, naquela semana, virou obreiro, agora é evangelista em nome de Jesus. Mas por que eu estou falando dele? Hoje de madrugada, eu chorei lá no meu quarto. O Felipe e a Luza, falei o nome dela, né? Luzanira, do Maranhão, compraram o primeiro carro deles em nome de Jesus. Vocês têm ideia do que é isso, irmãos? Foi o primeiro produto que o Felipe não roubou. Porque a graça de Jesus transformou 2 bandidos em filhos do Senhor. E o que Ele não fará por você, jovem, hoje, em nome de Jesus? O que Ele não fará com o teu coração agora? Eu não estou aqui te chamando de bandido, ao contrário, essa história é só para dizer, se o Senhor fez milagre na vida deles, Ele vai fazer muito mais na sua. Porque, desculpa comparar, eu acredito que para eles era mais difícil. A vida que esses meninos viram, eu não vou ver nunca, nem você. Graças a Deus por isso, que não veja. O que eles viram, o que eles fizeram, estão pagando até hoje. E agora o Senhor está dando a porção dobrada do Espírito. Um trabalha com crianças, o outro é evangelista. E o Felipe fez até propaganda para concessionária. Ontem eu vou perguntar para ele o que ele ganhou. Os caras botaram ele lá, que é o primeiro carro dele, para trabalhar para quem, irmãos? O Felipe só andava em camburão, irmãos, em viatura. Agora ele está dirigindo para o Senhor em nome de Jesus. Jovens, não deixe de entrar em Jerusalém. Não deixe de ir para o céu, por favor. O Senhor diz em Salmo 51, verso 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que é esse verbo cria? É o verbo bará do hebraico, onde o Senhor Deus criou a terra sem forma, quando ela era sem forma e vazia. Eu não entendo esse texto. Pode me explicar 10 vezes. A gente teve ali, eu e o Daniel, o melhor professor de teologia hoje do Antigo Testamento da igreja, se chama Elias Brasil, está lá no Instituto Bíblico dos Estados Unidos. Ele é o chefe lá, ele substituiu o pastor Tim. Ele deu aula uns 15 dias sobre isso aí, um mês. E eu não entendo como é que alguém pode criar algo sem forma. Eu não consigo ver nada, tudo que eu vejo tem forma. Isso. Davi está usando o verbo que o Senhor usou para criar as coisas, para dizer do coração dele. Você sabe de onde Davi veio? Do pecado, do adultério, do assassinato. E Davi diz assim: Senhor, o milagre que o Senhor fez lá na terra, faz no meu coração hoje, por favor. Cria, Senhor Deus, um coração novo, porque o meu coração já não existe. Está cheio de pecado, está em trevas, está em luta. Cria
cria um coração novo em mim, Senhor. Eu queria hoje pedir a Deus que Ele criasse um coração novo em mim e você, em nome de Jesus. Porque Jerusalém está chegando. Nós estamos perto. Muito perto, juventude. Nós estamos perto de Jerusalém. Isso nós vamos chegar lá com o coração puro. E Ele não pediu só um novo coração. Mas o final do verso diz assim: eu quero um coração agora com o espírito inabalável, diz outra tradução. Sabe para quê? Para não pecar mais contra o Senhor. Porque Ele havia entendido o poder da graça, do perdão, mas Ele pagou um preço alto. Hoje, queridos, nós queremos orar e dizer que o Senhor está cuidando da gente desde Israel. Eu disse na classe dos professores hoje, a gente critica muito Israel, mas nós estamos no mesmo momento de Israel. O Senhor está nos ensinando no deserto da vida para chegar em Jerusalém. A mesma coisa, a mesma paciência. Você acha que Deus não está tendo paciência com a gente? Olha para a minha vida de pastor, você acha que eu não deveria ser um pastor melhor? Será que você não deveria ser um jovem melhor? Ele está com a mesma paciência, porque a gente tem todas as coisas. É o mesmo deserto, Ele está querendo levar a gente, está dando volta. Ele não voltou por causa da gente. É a mesma paciência que Ele teve com Israel. E Ele está ensinando: filho, através de uma árvore você tem água doce. Olha o pão caindo todo dia, espera que eu faça as coisas da sua vida. E Ele vai abençoando as suas gerações, através de você, de mim, da liderança dessa igreja, dos pastores. Ele vai levando a gente para Nova Jerusalém. Estamos chegando no céu em nome de Jesus. Eu queria hoje terminar o meu último momento nessa igreja, já com saudade. Eu queria que nós cantássemos a bênção do Senhor para a tua família, a bênção do Senhor para a tua casa, jovem, a bênção do Senhor para a tua vida, jovem. Você vai vir aqui à frente. Eu queria fazer um apelo para todos. Só pediram para que você tome cuidado aqui com a câmera da grua, porque eu queria orar aqui na frente para que o Senhor nos desse um coração novo nesta manhã. Se o Senhor transformou a vida do Felipe e do João Paulo, Ele fará por você também em nome de Jesus. Mas a sua necessidade é outra, a sua luta é outra, eu tenho certeza disso. É visível. Nós estamos em outro contexto de vida, mas Ele é o Deus de todas as coisas. E nós vamos cantar aqui. Eu queria chamar você para a gente terminar essa oração, consagrados no Senhor. Vamos para Jerusalém, comunidade C. Vamos para Jerusalém, comunidade Alfa. Vamos para Jerusalém, irmãos. Vamos para o céu em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Estamos à beira do Rio Jordão. Eu vi o Espírito Santo fazendo maravilhas hoje em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui os pastores. Pastor Daniel, Pastor Vinícius, Pastor Hugo. Pode subir aqui, por favor, Pastor Vinícius. Eu queria que nós orássemos juntos, nós pastores. Pastores, vamos levantar as nossas mãos. Senhor Deus, amado Pai, agora estamos diante de Ti, Senhor Deus, do Teu povo que está chegando a Jerusalém. Senhor, temos os desafios aqui agora, sendo todos derrubados, porque o Senhor, através do Espírito Santo, está renovando o nosso coração, nossa mente, para continuar firmes rumo a Canaã celestial. Derruba, Senhor Deus, a pornografia, as tentações. Quem sabe, Senhor Deus, alguém está aqui com um relacionamento que não consegue terminar. Um relacionamento, Senhor Deus, que não está trazendo felicidade. Quem sabe a gente tem uma juventude aqui, Senhor Deus, que não sabe o que vai fazer amanhã porque estava com vontade de sair dessa igreja.
Quem sabe, Senhor Deus, tem alguém hoje precisando de um apoio espiritual, de um perdão da voz do Espírito Santo dizendo assim: eu estou contigo, filho, não desista. Eu estou contigo. Você vai conseguir, porque eu te darei forças. Ó Senhor Deus, abençoe as famílias dessa igreja, para que até 1000 gerações o Teu Espírito Santo fale e conduza o Teu povo até o céu. Em nome de Jesus. Amém. Abraça quem está do teu lado e diga: vamos para o céu.